Bom dia, Salvador, bom dia, ouvintes. É sempre uma satisfação falar sobre benefícios previdenciários, principalmente agora com essa modificação pela MP 664 de 30 de dezembro de 2014. Uma medida provisória aí bem polêmica no direito aí. Doutor Jefferson, o que mudou aqui? Nós temos algumas alterações nesta legislação da Seguridade ou da Previdência, né, da Previdência Social, e uma que pegou assim de surpresa, me dá a impressão que surpreendeu muita gente, foi essa questão da pensão por morte. A pensão por morte. Pensão por morte. Tiveram várias alterações, né? E na verdade é uma proposta de alteração, porque a medida provisória ela apenas suspende a eficácia da lei antiga, né? Sim. Então ela tem que passar pelo Congresso Nacional no prazo de 60 dias para que eles aprovem então as medidas provisórias ali. E essas medidas, elas podem ser alteradas, elas podem, algum dos seus textos podem ser revogados. Então, a importância dos questionamentos sobre essa medida provisória é para que chegue ao ouvido também dos parlamentares, para que eles possam, quem sabe, modificar algumas questões aqui discriminatórias, algumas Sim. questões contraditórias da medida provisória. Bom, como é que é hoje? Como é que é a lei hoje com relação à pensão por morte? A pensão por morte, ela é um benefício de risco. Ela se diferencia dos benefícios programáveis. Por que de risco? A morte pode acontecer a qualquer instante, por uma doença grave ou por um acidente. Em qualquer idade. Em qualquer idade. Certo. Então, por esse motivo, ela não tem carência. Hoje ela não tem uma carência. Então, se o trabalhador ingressou, pagou uma contribuição ou ingressou no seu trabalho, se ele vier a falecer, vier a óbito, o seu dependente faz jus ao benefício. Sim. E o dependente aí, no caso, pode ser o cônjuge, pode ser o filho, pode ser os pais ou pode ser até o irmão, dependendo do caso, se comprovar a dependência econômica. No caso de um irmão, por exemplo, em condições especiais, né, um irmão com alguma deficiência, esse pode ser também tido como dependente. Sim, claro, ele pode ser tido como dependente. Só que ele é um dependente de segunda classe. O que seria um dependente de segunda classe? Havendo um cônjuge ou o filho dependente, o irmão não faz jus, mesmo que seja dependente dele. Ah, ok. Bom, e isso hoje, mas hoje, qualquer dependente desse, no caso da morte do titular, ele receberia ou vem recebendo uma pensão integral. Integral. Certo. Integral. É 100% do salário do segurado. Então, digamos, se ele está aposentado e recebe o valor de R$1.000, o seu dependente vai receber os R$1.000. Ou, na hipótese dele falecer trabalhando, seria 100% do valor do benefício, como se fosse o benefício de aposentadoria por invalidez. Porque são várias fórmulas de cálculo. Uma delas é da aposentadoria por invalidez. Então, se ele falecer trabalhando, é feito o cálculo da aposentadoria por invalidez. Então, isso é o valor do benefício do pensionista. Tá, e isso é o que vale hoje. Isso é o que vale hoje. Tá, e o que é que está sendo proposto para mudar na legislação? A primeira questão, a questão mais drástica aqui, é o valor do benefício. O valor do benefício, que hoje é de 100%, ele cai para 50% mais 10% por dependente. O que isso significa? Bom, então ele já parte só da metade. Já parte da metade mais 10%. Digamos que a viúva, no caso, né? A sim. viúva, ou essa pessoa, a companheira, seja lá o que ela era naquele momento, mas seria a viúva, Sim. essa já receberia apenas 50%. 60%.
Porque a lei fala 50% mais 10% por dependente. Então ela considera dependente. Se então tiver ela e um filho, seria 70%. Seria 70%. Interessante. Isso aí eu acho que é um esclarecimento interessante. Bom, então, aí, quanto mais filho, então, no caso? Mais 10%. Até o limite de 5 dependentes que integra 100%. Isso. Certo. Bom, e neste caso, então nós também, com morte ou superação dos critérios de elegibilidade, cessa-se a cota. Claro, 10% daria 100%, né? Isso. No caso de filho órfão... No caso de filho órfão, ele ganha mais 10% além dos 10% da cota dele. Então, ele inicia com 70%. Se ficar apenas um filho órfão... Digamos que ele não tinha mais mãe ou não tinha mais pai. Nem pai nem mãe, no caso. Nem pai nem mãe, né? Então morreu o segundo, né? Ele não tinha mais o pai. Tinha só a mãe recebendo pensão, então, de 70%. Aí é de 70%, porque ele ganha uma cota a mais. Pois é, mas daí ele a pensão da mãe já era de 70%, então. Com ela e ele, se ele fosse o único filho. Se ele faleceu os dois, ele vai fazer jus aos 70%. Morre a mãe, aí então ele faz jus aos 70%. Aos 70%, justamente. Nada mais. Nada mais. Nada mais. Interessante. E com relação à idade, como é que funciona essa questão da idade, do benefício referente à idade? Essa é uma questão importante, porque o benefício antigamente, né, ou atualmente, digamos, ele é 100% até o fim da vida, pro cônjuge ou união estável, certo? Certo. O cônjuge ou união estável, ele é vitalício. Vamos então fazer aqui vamos fazer aqui um parêntese com relação à união estável. Isso. Em que condições pode ser considerada a união estável para efeito de pensão? Isso com relação à lei antiga, ele não tem uma data específica. Então, a união estável é a união duradoura e pública com o intuito de constituir família. Não tem um período específico. Isso na lei antiga. Na lei nova, na proposta... Pelo menos 24 meses de convívio. Teria a carência, então. É uma carência, isso, de 24 meses de convívio. Mas isso comprovado de que forma, doutor Everson? Isso pode ser comprovado de várias formas, né? Se for feito no cartório, pode ser feito um contrato de união estável. Pode ser feito também documentos, como fichas de cadastro em lojas, como um estando dependente do outro reciprocamente, convênios médicos, conta conjunta, endereços no mesmo local. Tudo isso pode ser em outra série de documentos que comprovem que os dois se mantiveram o relacionamento. O tipo, assim, como é que eu poderia me expressar? O motivo da morte faz diferença? O motivo da morte faz diferença. Atualmente ele faz diferença, sim. Sim. Porque se for acidental, se for um acidente do trabalho, aí isenta-se da carência de 24 meses. Porque hoje, na lei atual, ela tem 24 meses de contribuições também, para fazer jus, que é obrigatório. Certo. Mas no caso do acidente de trabalho... Sim, só esclarecendo para quem ficou na dúvida, 24 meses do titular. Do titular que venha a morrer. Que venha a morrer. Que tem que ter no mínimo 24 meses de contribuição. E o que é que está se propondo, então? Então, se for um acidente do trabalho, né, vamos tratar aqui do regime geral, tá? Que é o INSS. Se ocorrer um acidente do trabalho... é uma exceção aos 24 meses. Então, se ele trabalhou um mês, por exemplo, e veio a falecer, ele tem direito ao benefício. O seu beneficiário, o seu dependente, faz jus ao benefício. Ou no caso também de auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez. Se o segurado está em gozo de auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez, não é preciso os 24 meses. Sim, porque aí já está com o tempo além disso. Isso. Tempo de contribuição, pressupõe-se. Pressupõe-se. Mas no caso do acidente do trabalho, é uma questão que está sendo discutida, a discriminação aqui, com o acidente de qualquer natureza. Pois nós estamos tratando de um benefício de risco.
E o benefício de risco não se sabe. O acidente é muito improvável que uma pessoa, após um mês de trabalho, vai jogar o seu carro na ribanceira, vai se suicidar, simplesmente para sua família ficar com benefício. Pode acontecer isso? Pode, mas é uma fraude muito remota para acontecer. Ele vai sacrificar a sua vida Imagina. Simplesmente para a família ficar com um benefício ainda mais de 50%, de 50% a 60%. Então é muito improvável. A lei previdenciária, a partir de 95, ela vem prestigiando o acidente de qualquer natureza. Né? O auxílio tem um benefício que se chama auxílio acidente, que antes de 95, ele era só para acidente do trabalho. Após 95, ele abrangeu também um acidente de qualquer natureza, ou seja, a lei está evoluindo. Nesse caso da medida provisória, é um retrocesso social que prejudica muito o trabalhador, prejudica o segurado, aquela pessoa que efetivamente está contribuindo para a sociedade e se vê numa situação de impotência também, de insegurança. E numa situação que, exatamente quando a família mais vai se ressentir de uma necessidade de um acolhimento, de necessidades financeiras, inclusive, porque vai faltar um membro da família, é que vai ser cortado. É que vai ser cortado. E justamente da forma mais drástica, que seria o acidente, né? Exatamente. Bom, então, então, nesse caso, vamos retornar aqui à questão da idade. Bom, ocorrido o fato, né? Ocorrido o fato, busca-se, então, a pensão. Busca-se a pensão. E aí vem, então, a questão da idade das pessoas e o período em que elas vão receber essa pensão. Começando, então, pelo titular, ou pela, né, titular. Que aí esse seria, então, vitalício, sem problema nenhum. Isso, seria vitalício, atualmente é vitalício, né? Isso nós estamos tratando do cônjuge ou da união estável. Com a lei atual, como a regra é muito complexa, nós fizemos uma tabela que trata da idade com relação ao benefício. Então, se a pessoa tiver até 24 anos, ela vai receber apenas durante 3 anos o benefício. Isso mesmo, digamos, a viúva ou o viúvo? Justamente, a viúva ou o viúvo. Não, essa tabela, então, não é dos filhos, não é dos dependentes. Dos filhos, porque os filhos é diferente, é até os 21 anos de idade. Então, ele recebe até os 21 anos de idade, ou se ele for incapaz para o trabalho, se ele for uma pessoa portadora de uma deficiência mental ou deficiência física, que impossibilite de receber o benefício. Certo. Aí ele tem o benefício enquanto permanecer essa incapacidade, certo? Certo. Se ele retomar a aptidão para o trabalho, aí o benefício é cessado, certo? Então essa tabela aqui, que é apenas para o dependente titular. Isso, dependente titular. Cônjuge ou união estável, certo? Mas então é o seguinte, se o sujeito ou a sujeita tem 24 anos... ela vai receber só 3 anos. Só 3 anos. E depois se vire. Aí é progressivo, depois se vire. A ideia é o que é? Fazer com que o trabalhador, o dependente, ele se autossustente, não fique dependendo da pensão por morte o resto da vida. Essa é a intenção da medida provisória. Certo. E aí tem a tabela, então dos 24 aos 28, recebe 6 anos. Dos 29 a 33, 9 anos de benefício. De 34 a 38, recebe por 12 anos. De 39 a 43, durante 15 anos. E a partir dos 44 anos de idade, o benefício torna-se vitalício. Então, é pra e tudo isso final. Tem que ter como base a data do óbito. Então, se o óbito ocorreu enquanto o dependente tinha 44 anos de idade, ele ou ela vai receber de forma vitalício o benefício. E daí, a partir dessa idade, então, é vitalício. É vitalício. Mas se foi até o 43 e... 11 meses. 11 meses e 15 dias... Apenas durante 15 anos. 15 anos. Durante 15 anos. Incrível. E agora, o senhor acha que isso vem, de fato, trazer uma economia
Ou isso é para corrigir casos em que as pessoas estavam abusando com os casamentos forjados, essas coisas aí? Algumas dessas medidas com certeza são para coibir fraudes, isso é uma realidade, né? Não podemos esconder. As fraudes onde haviam cuidadoras de 20 e poucos anos, 30 e poucos anos, que cuidavam de pessoas de 90, 80 e poucos anos que vinham a falecer e o benefício ficava, eles se casavam ali no último instante simplesmente para ficar com o benefício. Por isso foi criado essa regra dos 24 meses de carência, para que eles tenham um convívio de 24 meses antes do falecimento. Mas algumas regras aqui são discriminatórias. Poderiam ter outras medidas. Então, o problema maior é isso. Modificar por MP. A medida provisória é feita para questões urgentes. Aqui, o INSS, a Previdência Social, a Seguridade Social, ela não é deficitária hoje. Ela não é deficitária ainda. Então, mas já é o que o governo diz. Ele diz porque existem algumas contribuições que eles não consideram como contribuição social. E um déficit bilionário, né? Isso é um equívoco muito grande que é vendido pelas grandes mídias, tá, Salvador? É importante que os ouvintes fiquem sabendo disso. Há um trabalho muito sério da ANFIP, que é a Associação Federal dos Auditores Fiscais da Receita. Então, veja bem, é um trabalho dos auditores fiscais da Receita Federal. Sim. Eles fazem anualmente isso, e sobre a análise da Seguridade Social. Então, no cálculo da ANFIP, a Previdência fechou o ano com 60 bilhões de superávit, tá? 2014? 2014. De superávit. Bom, eu fico contente e feliz. Desculpa, 2013. 2013, porque 2014 ainda não houve tempo para fazer. Certo. 2013, tá? Então, é um trabalho muito importante, é pouco divulgado. Quantos bilhões? Deles. 60. 60 bi. Bom, para quem disse que exatamente é quase esse número que é negativo, né? Então é uma inversão, é uma inversão que eles não grande. Consideram por exemplo, a COFINS, eles não consideram como uma contribuição previdenciária da Seguridade Social. Aí, nesse cálculo, acaba sendo deficitário mesmo, mas é um equívoco muito grande aí, né, que é vendido para a população. Bom, esse caso aí realmente, inclusive essa é uma boa notícia, porque ao menos a gente fica um pouco mais tranquilo, sabendo que se for levado de maneira séria, então a Previdência ainda está viável. E aí o que acontece? A MP, ela é feito de forma para benefícios urgentes, para coisas urgentes. Aqui não é. Poderia haver um diálogo maior entre os ministérios, entre os órgãos de representação, entre os parlamentares. Para quê? Para tratar essas questões de fraudes, por exemplo, de uma outra forma. De maneira digamos assim, de maneira como crime, né? Como já existe uma legislação. Claro, não prejudicando o trabalhador, cortando seu benefício em praticamente pela metade, o benefício do cônjuge, muitas vezes aqui, né? E por falar em crime, deixa só então aqui, para a gente continuar no tema. Vedação à pensão do indigno, o que é que significa isso? Isso é muito importante, até tem um caso bem emblemático aí, que é a da Suzane Richthofen, que programou e assassinou seus pais. E aí então é para a pessoa que comete um crime doloso contra aquele que vai te trazer o benefício, certo, contra o segurado. Então essa pessoa não terá direito, isso é um aplauso aqui da medida provisória, um aplauso porque é algo que já se esperava que fizesse parte da lei, e então essa questão é muito importante. Não fazia parte essa vedação, mas a jurisprudência já vinha cessando o benefício do indigno, que é da pessoa que comete um crime doloso contra a vida do segurado.
Bom, esse caso aqui é bastante emblemático de fato, né? E outros tantos que acontecem, mas eu acho que isso aí já devia ser assim mesmo, né? Já devia ser, nesse caso. Com certeza. Mas a lei tem que cumprir. Então, nesse caso aqui, é um item que a gente tem que aplaudir. Bom, mas aquilo eu gostaria que o senhor esclarecesse nessas questões de doença, doenças já, por exemplo, que o sujeito ou a sujeita, né, ela vai se casar com uma pessoa que já era doente, ou vai se casar com que ela apenas virou uma cuidadora, digamos assim, né, ou um cuidador, ou vai se casar com uma pessoa plenamente saudável, mas que ficou doente no período também desse casamento. Isso faz alguma diferença para a contagem do tempo de pensão? Sim, Salvador, isso faz uma diferença, sim. É? Então, digamos que houve um casamento e os cônjuges, os dois eram saudáveis, mas um deles, no decorrer do casamento, sofreu um acidente ou pegou uma doença grave e ficou incapaz de exercer uma atividade que lhe garanta a subsistência, atividade de trabalho. Se o segurado falecer, esse cônjuge sobrevivente tem direito ao benefício de pensão por morte. E aí, no caso, não precisa nem da carência dos 24 meses. Né? Se ele já for incapaz para o trabalho de se autossustentar, na decorrência do matrimônio ou da união estável, e ele vai receber o benefício e de forma vitalícia. Caso ele não retome a aptidão para o trabalho. Então, se ele retomar a aptidão para o trabalho, seu benefício será cortado. Mas se ele se permanecer incapaz para o trabalho, o benefício vai ser vitalício. Interessante essa... Agora, esses ingredientes novos que podem surgir, discussões como nós estamos fazendo aqui, a OAB com certeza vai contribuir para que esse projeto, ou essa MP, seja alterada, né? Com certeza. E que se transforme realmente num Social, projeto de lei. Sim. E seja discutido, debatido no Congresso e com a sociedade em geral. Existe essa possibilidade de cessar a condição da MP e não votá-la ou votá-la... Porque agora depende do Congresso, porque se eles não votarem, se ficar inerte isso tudo, ela perde a sua eficácia. Até quando que ela está válida? Ela é 60 dias. Então, tem 60 dias após a sua publicação para eles se manifestarem, tá? Sim. A vigência dela, para alguns artigos, ela já está vigente. Sim. O que isso significa? Ela suspende a eficácia da lei. E para outros vai começar a partir de 1º de março, tá? Para outros dispositivos, essas questões dos 24 meses, a questão do tempo mínimo de união estável, isso, a grande maioria dos dispositivos da MP vai passar a viger a partir de 1º de março. Certo. Está expresso isso na medida provisória. Tá, então até lá pode haver mudança. Pode haver mudança, e esperamos sim que o Congresso Nacional vá discutir isso e vai haver alguma mudança. Se eles não discutirem... O que a OAB de Santa Catarina propõe? Que alterações vocês da Comissão de Seguridade Social proporiam ao Congresso para alterar essa MP? A primeira questão aqui mais importante de propor é a discriminação ao acidente do trabalho. Que apenas acidente do trabalho que isenta a carência. Então tinha que ter pelo menos aqui o acidente de qualquer natureza. Outra questão importante... Acidente e você não é culpado pelo acidente, exceto algumas situações que aí não é acidente, aí o sujeito provoca. Né? Sim, mas então no acidente em si não há como você saber o que vai acontecer ou não. Com certeza. A OAB também repudia esse corte aqui de redução de 50% aqui no valor do benefício,
Mas isso é uma questão muito difícil da OAB, porque ela não tem esse poder, é mais o poder legislativo mesmo que tem. Nós temos o quê? Aonde a gente pode se manifestar de forma mais incisiva é por questões discriminatórias, de questões que envolve mais... direito mesmo. Que envolve o direito em si. Como, por exemplo, também do menor sob guarda, que para os servidores públicos, isso é muito importante. Essa questão da guarda, porque pode ocorrer, num caso, inclusive, de um acidente, né? Você ter a guarda de alguém ou de alguma criança, do menor, né? E ocorrer um fato. E aí, como é que fica? Com certeza. Então, o menor sob guarda, ele, para o regime geral, INSS, pela lei, ele não tem esse direito. Mas a jurisprudência, a justiça vem concedendo esse direito. O Superior Tribunal de Justiça tem uma linha de pensamento, julgamentos favoráveis. Sim. Já o servidor público, ele tinha isso prescrito em lei, favorecendo o menor sob guarda. No entanto, a MP reduziu esse benefício, suprimiu esse direito do menor sob guarda. Então, isso é uma questão aqui bem discriminatória. Ela eliminou. Ela eliminou do direito. Isso aqui para quem? Para os servidores federais. Por quê? Por que para o servidor federal? Tem algum motivo? Tem, porque a competência concorrente. Então, aqui no que se trata dos benefícios da Seguridade Social do Estado de Santa Catarina, por exemplo, o Estado vai legislar sobre isso. É a competência concorrente. E no caso de prefeitura também o Fundo Previdenciário Municipal que vai resolver esse problema por si. Olha, doutor Everson, é um assunto que nós teremos aí muito esperneio, né? Sim, com certeza. E, inclusive, eu gostaria de deixar aqui consignado que o tempo é escasso, a gente poderia ficar a tarde toda aqui que não ia esgotar o tema, discutir, né? Mas eu tenho um artigo científico que está publicado, né? Que fala sobre essas questões aqui, está publicado no site. Para quem quiser anotar, é www.airesmonteiro.com.br, tá? airesmonteiro.com.br. Ou no Facebook, Aires Monteiro Advogados Associados. Também pode esse artigo que traz esses questionamentos, traz essas questões todas aqui, né, sobre a MP. Esse aqui é o título: Aspectos controvertidos e polêmicos sobre a MP 664, de 30 de dezembro de 2014. Impactos no regime geral e próprio de Previdência Social. Esse aqui é um artigo que o senhor escreveu. Isso, é um artigo de minha autoria. Sim. E ele trata desses temas aqui que nós falamos hoje, né? Então está no site Aires Monteiro. Bom, eu quero agradecer aqui a sua participação e esses esclarecimentos. E com certeza os nossos ouvintes ficaram contentes, né, em obter essas informações, e alguns preocupados, né? Alguns ficam mais preocupados, mas isso o senhor traz aqui um alento, porque pela condição e pela credibilidade da Ordem dos Advogados do Brasil, e um representante dela assim afirmar que a Previdência Social do Brasil é superavitária e não deficitária como o governo sempre vem anunciando, já nos dá um alento. Porque se continuar ao menos como está, né, já estaria então dando condições para que os próximos aposentados e pensionistas do futuro não fiquem tão preocupados. Agora, com esses cortes todos aí, então a economia com certeza será muito maior e o superávit da Previdência tem que ser também muito maior. Agora, para onde é que vai esse dinheiro? Esse é o grande problema, né? Que para onde vai esse dinheiro, né? Porque tem até uma questão que é muito discutida, que é a desvinculação das receitas da União. A própria Constituição garante que 20% eles podem desvincular da receita previdenciária para destinar para outros projetos. Mas esses 20% têm que voltar. Tem que voltar para os cofres da Seguridade Social. Ele poderia até fazer um
um passeio como faz o FGTS, mas vá financiar algo lucrativo e não cobrir falcatrua. Com certeza, com certeza. Nós ali da Comissão de Seguridade, da OAB, vimos fiscalizando sempre essas questões aí e buscamos sempre o direito da Seguridade Social, o bem social acima de qualquer perspectiva. Doutor Everson, o senhor teria algum contato, repetir então o contato do seu site e algum contato, caso Sim, claro. Nossos ouvintes, alguém precise um contato mais pessoal? Sim, com certeza. Se quem quiser mandar um e-mail para nós, né? É salenadv, de advogado, @hotmail.com. É o Salem com N. Com M, o Salem é com M de Maria. A M de Maria. Isso. Salem então, com M. salenadv@hotmail.com. É Salem com M. Com M de Maria. M de Maria. salenadv@hotmail.com. Esse é o e-mail para quem queira esclarecer alguma dúvida mais sobre o tema, pode entrar em contato conosco, que nós estaremos de portas abertas para esclarecer. E esse artigo, que aliás é um artigo relativamente longo, mas me parece aqui bastante esclarecedor e que vai trazer aqui todos os detalhes que nós conversamos aqui, né? Eu notei aqui por alto que eu não tive a oportunidade de lê-lo ainda, mas já tenho aqui então a impressão de que todos os assuntos estão aqui realmente contemplados. Sim, com certeza. E bem claro que esclarecidos. não tem como esgotar todo o tema, porque nós tivemos pouco tempo para discutir, mas a grande maioria, as questões mais polêmicas e controvertidas estão dispostas neste artigo, sim, com certeza. Doutor Everson, muito obrigado pela sua participação, pela sua vinda aqui aos estúdios da Rádio Desk, fico muito feliz, né? E as suas considerações? As minhas considerações é que esperamos que os benefícios previdenciários sejam sempre vistos de forma favorável, que não sejam diminuídos e mitigados por medidas provisórias, que todas as alterações sejam discutidas com toda a sociedade, que seja feita audiências públicas, que sejam ouvidos os órgãos de representatividade da sociedade, para que sejam os benefícios, sim, muito bem delineados pelo Congresso Nacional, pela Presidência da República, em prol do trabalhador, em prol do cidadão, em prol do segurado, que muito contribui com esse país.